Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho, e boa noite a você, querido ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 3 de outubro de 2015, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o tema da dependência química. Queremos já de imediato agradecer, como sempre, ao nosso querido Lucas Martins, que coloca essa nave para voar e a aterriza com segurança sempre. Agradecendo também sempre a nossa querida Sandra Catalano, que nos permite, neste sábado, estarmos com os nossos entrevistados. Ela é quem faz a produção do programa. Mandar um abraço pro seu Chicão, né, pelo cafezinho que sempre ele faz pra gente. O seu Chicão é uma pessoa aqui que a gente sempre tem muito carinho por ele. O Wellington também, que nos ajuda sempre com as gravações do programa. Toda a equipe da Rádio 9 de Julho, como sempre, maravilhosa, nos ajudando a colocar este programa no ar. Você pode entrar em contato conosco também, gente, pelo Facebook, tá? facebook.com/Tocando em Frente. Você acessa a nossa página no Facebook, curte as nossas postagens, realiza comentários, né? E também tem acesso lá, você vai ver as fotinhas aqui, já coloca lá, que já tem uma foto nossa, minha, do Ricardo, que vai hoje fazer essa entrevista aqui conosco, né? Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp. Já tem gente mandando mensagem, né? O Amauri, sempre ligadão conosco, sempre ligado na sintonia. Isso aí, Amauri, um abração pra você. 983719681 983719681 DDD 11 São Paulo. Poxa, e se você tem algum problema para sintonizar a rádio, né? Poxa, você pode resolver isso, sabe como? Ouvindo pela internet. Bastidoresdoradio.com, rádios e tvs.com. Vai lá, acessa Rádio 9 de Julho, nesses links, e você vai ter a possibilidade de ouvir o programa com muita qualidade. Olha, lá no Facebook, nós temos lá os endereços que você já pode linkar lá. Clicar e já vai cair na página onde você vai ouvir o programa Tocando em Frente. Já mandando um abraço para quem está aqui curtindo conosco a página no Facebook, Adalberto Paiva, Maria Rita Gali Loredo, Adriana Costa, entre outros que já estão aqui curtindo a nossa página no Facebook. Muito obrigado a todos vocês que já estão lá curtindo com a gente. Olha, pessoal, hoje nós vamos conversar com o Ricardo Zavarello. O Ricardo Zavarello, ele é um voluntário do Amor Exigente, né? E não se esqueçam, né? Todo primeiro sábado do mês é o Tocando em Frente Família com Amor Exigente. Tocando em Frente Família com Amor Exigente. E o Ricardo está aqui para falar conosco sobre técnicas de abstinência e prevenção de recaída. Pois é, Amor Exigente, conhecido muito como uma federação que trabalha com as famílias, mas não só com as famílias, tá? Também trabalha com os dependentes, né? Tem muitos dependentes hoje em recuperação, por meio das ações dos grupos do Amor Exigente. E o Ricardo esteve presente, gente, no congresso do Amor Exigente lá em Curitiba, né? Então, para nós é uma grande satisfação, uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje. Uma pessoa que tem muito para passar pra gente, para vocês, né? Então, é você que está sintonizado com a gente. Alex Bragas, tomara que você esteja na sintonia aí, hein? Hoje o tema é contigo, técnicas de abstinência e prevenção de recaída. Principalmente para você que está aí com dificuldade, que está tentando manter a sua sobriedade, que está em tratamento, está começando esse processo, né? Então, técnicas de abstinência e prevenção de recaída, ou prevenção à recaída, é um tema que será muito importante hoje para você.
E estamos aqui com o nosso querido Ronaldo Luiz Risseto, diretor de comunicações do Amor Exigente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ivanildo. Um prazer imenso estar aqui novamente com você. Hoje podendo desfrutar da companhia do nosso querido Ricardo Zavarello. Fui acompanhado. Sabe, sábado à noite o pessoal não sai sozinho, né? Mas é um prazer muito grande estar com você aqui, Ivanildo. É isso aí, Ronaldo. Ronaldo daqui a pouco vai fazer já a introdução do programa, como manda o figurino do Amor Exigente. Neste meio tempo, vamos ouvir a música AM 1600 kHz. A rádio onde o ouvinte fala. Rádio 9 de julho, amiga São Paulo. O pensamento de hoje. Deus usa de tanta misericórdia conosco. Aprendamos também nós a usar de misericórdia com os outros, especialmente aqueles que sofrem. Papa Francisco. Conseguir amar o outro, conseguir perdoar o outro, conseguir ajudar o próximo, dentro da questão da dependência química, é um exercício diário, é um exercício contínuo, porque sozinhos não conseguimos vencer. Por isso a necessidade constante de amar e de ajudar aquele que também está precisando, aquele que está sofrendo. Deus usa de tanta misericórdia conosco. Aprendemos também nós a usar de misericórdia com os outros, especialmente aqueles que sofrem, famílias e dependentes químicos. Papa Francisco. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta. Então, gente, hoje nós vamos entrevistar aqui o Ricardo Zavarello, italiano. É isso aí, Ricardo Zavarello, que falará conosco sobre técnicas de abstinência e prevenção à recaída. E também já que mandar um abraço para o Ivanildo José, para Cláudia Rodrigues de Carvalho, para o Bruno Ferrari lá de Itapetininga. Um abração, Bruno. Vamos marcar novamente para você estar aqui conosco. Para Débora Cristina Ribas Dávila. Débora Cristina, a gente vai entrar em contato contigo também. A gente vai querer entrevistá-la aqui no programa. Custódio, um grande abraço lá de Cândido Mota, sempre conosco também. Fernanda Figueiredo, Márcio William Severino lá de Araraquara. Ivete de Souza Silva, Nara Fátima Pedro, a galera aqui, Adriana Moraes, um abraço pra você, sempre conosco, Adriana Costa, enfim, toda essa galera que tá aí conosco. Gente, o Facebook é facebook.com/tocando em frente e o WhatsApp é 11 98 371 9681. Entre em contato conosco, pergunte, tire dúvidas, né? Encaminhe sugestões e também algumas dúvidas que você possa ter. Ronaldo. Boa noite, Ivanildo. Você sabe que o Amor Exigente tem uma maneira peculiar de fazer o seu acolhimento, né? Então eu gostaria de brincar um pouco e não perder esse costume. Então a gente, quando entra aquele grupo que está lá preparado para receber todo o nosso amor e carinho, a gente fala, como vai você? Então eu vou brincar, você já está acostumado, Ricardo, então nem se fala, né? Então, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Acredita que dá certo. O Amor Exigente funciona, dá certo. E é um prazer muito grande para mim, como familiar, já ter participado de algumas oportunidades com o Ricardo e ouvir dele o que muitas vezes eu não consegui ouvir do meu filho, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito maravilhosa. A gente tem a chance de escutar, às vezes, técnicas que a gente imaginava fossem impossíveis ser possíveis na voz do Ricardo. Eu agradeço muito, Ricardo. Ok, obrigado. Todo o seu microfone. Hoje aqui eu só vim para fazer a abertura. Ricardo, olha só, já o Miguel Tortorelli também já está na escuta, né? Grande Miguel, você também não larga, né, Miguel? Assim que é bom. E o Miguel já deixa aqui já uma pergunta para você, o Ricardo, já que você vai falar sobre técnicas de abstinência e prevenção de recaída, é claro que você vai fazer todo um preâmbulo, enfim, mas ele perguntou, existe uma regra para a abstinência? E aí já deixa contigo, Ricardo, para você já começar aí a falar um pouco sobre essa questão. Tá ok, bom, então boa noite a todos os ouvintes da rádio.
9 de julho. Ivanildo, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a Sandra pelo convite, pela oportunidade da gente estar divulgando um pouco essa proposta. Miguel, um beijo para você, mais do que no seu coração. Ele já coloca uma pergunta difícil, né? Uma pergunta complicada de se responder. Não existe uma regra. Não existe uma regra para se recuperar da dependência química. Existem algumas técnicas que podem ser usadas, mas mais do que isso, a gente precisa ter uma coisa dentro do nosso coração, que é a força de vontade de querer. Ficar limpo do uso das drogas não é alguma coisa simples de se fazer. A dependência química, depois de instaurada, então, quando nós estamos passando pelo processo de dependência química, e aí entra uma coisa que é importante a gente estar falando, né? Que muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas ficam imaginando, mas eu estou no processo de dependência química, eu sou um dependente químico, porque eu faço uso da maconha, porque eu faço uso abusivo do álcool, do crack, da cocaína, eu sou um dependente químico. Nós temos que separar 4 fases que são importantes serem explicadas. A primeira fase, porque eu fico imaginando, sabe, Ivanildo, por exemplo, um pai que está ouvindo o nosso programa agora. Sim. Ele fica imaginando o seguinte: bom, meu filho é caso de internação e eu preciso a toda custa internar meu filho ou fazer alguma coisa. É a primeira coisa que vem na mente, né, Ricardo? Então que a gente consiga, porque o Amor Exigente ele tem essa característica de ajudar a pessoa a entender como é que funciona o tratamento, como é que funciona a abstinência, como é que funciona a questão de você buscar ajuda. E para que isso ocorra, você precisa estar aprendendo constantemente, através de palestras, através do Amor Exigente, através de livros, através de congressos, através de cursos, como é que funcionam essas coisas. São muitas informações e que a pessoa que está nos ouvindo, ela deve e pode participar do Amor Exigente a hora que ela quiser. O Amor Exigente é gratuito e está de portas abertas para a pessoa que tem problema com dependência química ou não. Até interessante isso falando. O que é o Amor Exigente, Ricardo? Bom, o Amor Exigente é um grupo que nasceu há mais de 30 anos atrás aqui no nosso país, na cidade de Campinas, através de um padre jesuíta vindo dos Estados Unidos, um padre texano, e que há mais de 30 anos atrás ele nasce no coração dele o desejo de trabalhar com esse público de dependentes químicos, de pessoas que faziam uso abusivo de álcool e drogas. E aí ele monta o Amor Exigente. E o Amor Exigente, então, depois com a entrada da Dona Mara e de tantas outras pessoas que passaram e até hoje permanecem no Amor Exigente, fizeram com que o Amor Exigente se tornasse um grupo que atua em todos os estados brasileiros, né? Nós temos grupo nos 27 estados, nós temos grupos em mais de 1000 cidades, são mais de 1000 grupos espalhados no nosso país todo, atuando em quase todas as cidades, e que atende semanalmente 100.000 pessoas de forma gratuita. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu posso ir buscar benefício? Pode, você pode, deve e é de graça. Então o Amor Exigente está aí para isso. Qual que é o objetivo do Amor Exigente? Talvez o maior objetivo do Amor Exigente é chegar primeiro. É chegar primeiro antes que coisas ruins aconteçam. Então, é claro que ele trata o dependente químico, é claro que ele trata a família do dependente químico, mas ele também trabalha com prevenção. E se a gente pudesse chegar primeiro na família, nos nossos jovens, nos nossos filhos, antes da droga, seria excelente. Então o objetivo do Amor Exigente é fazer prevenção, o objetivo do Amor Exigente é trabalhar o dependente químico, então já com a doença instaurada, e a família do dependente químico. Então essa é o objetivo do Amor Exigente. Voltando à questão do uso de drogas, as 4 fases que eu gostaria de dizer, antes de falar um pouco sobre técnicas de abstinência. A primeira fase que existe é a fase da experimentação. Nessa fase, geralmente acontece na adolescência, mas também pode acontecer depois de adulto, não é tão
comum, mas acontece, né? Porque o adulto já tem uma cabeça formada, etc. Mas ainda hoje a gente percebe que parece que tem aumentado até o índice de experimentação na fase adulta. Mas é comum, e aí eu queria deixar um alerta agora para os nossos ouvintes, que é o seguinte: todos os nossos filhos, todos, vão ter oportunidade de uso uma vez na vida. Isso é muito importante dizer. Como que é, Ricardo? Todos os nossos filhos, todos os nossos jovens vão ter a oportunidade de uso uma vez na vida. Mas aonde? Eu não sei. Pode ser na escola, pode ser numa balada, pode ser na faculdade, pode ser na igreja, pode ser... Eu não sei. Um dia alguém vai chegar para eles e falar o seguinte: escuta, usa que é legal, usa que é bacana, usa porque até o governo está querendo liberar a maconha, então usa porque é bom. Resultado: se nós não mostrarmos para os nossos filhos, para os nossos jovens, o que verdadeiramente a droga é e faz e nos transforma, Ivanildo, com toda certeza ele vai ser apresentado de uma forma errada, como eu fui, por exemplo, para a cocaína, com 14 anos de idade. Muito bem. A primeira fase se chama experimentação. Ele é tratado como doente? Ainda não. Ele é um dependente químico? Não. Ele só fez a experimentação, uma coisa tão sutil, tão sem problema e tão agradável de fazer. Então, infelizmente, hoje a gente vê essa normalização, né? A pessoa, o jovem bebe, fuma e isso parece que não tem um problema, não se percebe ali um problema, né? Nós estamos banalizando a questão do uso, né? Isso. Principalmente para os nossos jovens. E eu ouvi uma coisa interessante esses dias, que um público do Amor Exigente dizendo o seguinte: quando a gente começou há 30 anos atrás, o nosso público era então a geração anterior, que era uma geração um pouco mais rígida, e que quando um filho fazia o uso, mesmo que fosse na experimentação, o pai já se assustava absurdamente. Hoje, a experimentação ela não assusta mais. A experimentação é algo que, tipo assim, poxa, tá aí na sociedade, qual é o problema? O moleque só experimentou uma vez. Ele não deixa, ele está vivendo, ele está experimentando. E aí, vamos caminhando. A droga ela é tida, então, não por mim, nem pelo Amor Exigente, mas pela Organização Mundial de Saúde. Então a gente aceita como verdade e realmente é uma verdade, que a droga é progressiva, incurável e fatal. Muito bem. Sendo progressiva, incurável e fatal, vamos discorrer sobre esses temas. Primeira fase, experimentação. Sabe que interessante? A primeira fase e a segunda fase, chamada uso eventual. O que é uso eventual? Eu já experimentei uma vez a cocaína, eu já experimentei uma vez o cigarro de maconha ou a bebida. Isso foi há algum tempo atrás. E de repente me apresentam de novo a droga e de repente, mais uma vez, eu sou submetido a ela por qualquer motivo. O uso eventual significa o seguinte: eu já usei uma vez, não ocasionou nada de prejuízo, pelo menos aparente, eu me permito usar de novo. E interessante porque quando eu já faço o uso experimental, eu já quebro dentro de mim um preconceito sobre a questão daquilo que droga faz mal, droga não sei o que, não usa que você vai se dar mal. Resultado, eu experimentei, ela não ocasionou nada disso que falaram que ia ocasionar, porque na primeira vez isso verdadeiramente não acontece. É muito raro alguém usar droga pela primeira vez e ter sintomas ou reações ou usar doses tão abusivas que leve a pessoa a ter um problema maior. Ele se permite fazer o uso eventual. Por quê? Ele já quebrou o preconceito que ele tinha do uso inicial. E aí entra uma outra questão que a gente precisa começar a entender. Eu estou falando que droga é progressiva, incurável e fatal. Eu experimento uma vez, que é a experimentação. Eu uso novamente, que é o uso eventual. E no uso eventual eu já posso também partir para outras coisas. Por exemplo, eu tomei um golinho de cerveja, agora qual é o problema eu fumar um baseado de maconha? Eu já experimentei o baseado, qual é o problema eu dar uma cheiradinha numa carreira de cocaína? Resultado, eu vou banalizando e o mercado e a proposta e o que hoje é passado para os nossos filhos é a banalização da droga. Isso vem de lá de cima, né? Se o nosso governo fica discutindo uma bobagem dessa, eu fico imaginando como é que fica as pessoas aqui na base do negócio. Então, eu cheguei na segunda fase, uso eventual. A terceira fase, Ivanildo, é o uso abusivo. E essa terceira fase eu gostaria que
a gente prestasse um pouco mais de atenção, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora podem estar passando pela terceira fase e não se deram conta dela. Veja que a primeira fase foi experimentação, a segunda fase foi uso eventual, a terceira fase é uso abusivo. E nisso nós já estamos percebendo a progressão. Claro. Né? Sabe por quê? O uso abusivo, na primeira e na segunda fase, eu não compro cocaína, eu não compro maconha, eu não compro cigarro do tabaco, por exemplo. Ele aparece gratuitamente para mim. O primeiro cigarro que um tabagista ele fumou na vida, ele não comprou. O segundo que ele fumou, ele não comprou. E de repente, ele já se vê comprando um maço de cigarro mais para frente. Ele chegou na terceira fase. Qual que é a terceira fase no uso de drogas, o uso abusivo de drogas? Aquele cara, por exemplo, que bebe de final de semana. E quando bebe, bebe bastante. Então ele consegue manter uma rotina de trabalho de segunda a sexta-feira. Mas de sábado e domingo ele dá uma desandada. Então ele mantém ainda as rédeas da vida dele. Mas quando chega sábado, ele já não cumpre mais o papel dele como homem. Ele começa a ter alguns prejuízos. Ele já começa a ter. Mesmo que seja silencioso para ele, mas não para a família. Então, por exemplo, ele fala assim pro filho: filho, final de semana o papai vai te levar a andar de bicicleta. Aí o filho fica todo feliz, porque o filho é quase que um órfão de pai de final de semana. E aí ele fala pra mãe: mãe, o papai vai me levar a andar de bicicleta no final de semana. E a mãe dele fala: ah, que bom, filho. Aí chega no final de semana, às 8 horas da manhã, o pai abre a primeira garrafa de cerveja. Aí a mãe chega pro molequinho e fala o seguinte: olha, filho, nem espere, porque seu pai não vai levar você a andar de bicicleta hoje à tarde. Hoje não vai rolar. Aí ele fala: não, papai prometeu. Não, seu pai não vai. Porque a mãe já sabe o efeito do álcool ao longo do dia. Ou seja, nesse momento, a pessoa escolheu o álcool do que a família. Então, muitos dos ouvintes que estão agora nos ouvindo, ou pelo menos pessoas da nossa família, a gente começa a perceber o seguinte: poxa, eu já fiz a experimentação, eu já fiz o uso eventual e eu faço uso abusivo de final de semana. Eu sou uma pessoa dessa. Veja que a droga, ela foi progredindo. E o cara que faz uso abusivo, ele é um doente? Ainda não. Mas veja que mesmo ainda não sendo doente, ela já começa a ocasionar problemas. Problemas que a família percebe, problemas de ausência familiar. Eu troco a família pela bebida, pelo crack, pela cocaína, pela minha droga de preferência. Então ele já começa a ter problemas financeiros, problemas nas relações sociais, problema no convívio familiar, problema até também no desenvolvimento, por exemplo, acadêmico, no trabalho. São, como você mesmo diz, né? São sutis, mas já apresentam sim ali já algumas, já existem sinalizações muito claras para as famílias, para os amigos, para quem está ao redor, mas ainda não o suficiente para... Ivanildo, os desvios de conduta começam nessa fase. O cara começa a perder totalmente o controle da continuidade natural da vida dele. Eu acho importante para quem está nos ouvindo, né? Para essa mãe, para esse pai, para essa esposa, para esse marido, como o Ricardo está falando, né? As coisas vão acontecendo, a família está percebendo, mas talvez não tenha essa ideia que você acabou de dizer, né, Ricardo? Da progressividade desse processo de adoecimento. Passada essa terceira fase, nós vamos para a quarta fase, e aí sim, então, chegamos à fase da dependência química. A fase que a Organização Mundial de Saúde entende como doença. Isso é uma outra coisa interessante, porque muitas das pessoas que não têm familiaridade com esse termo, com esse assunto, acham que isso é um pouco de exagero da nossa parte. Então você fala assim: como é que é uma doença? Como é que é uma doença incurável? Como é que ela é uma doença progressiva? Por que ela é uma doença fatal? Então, a quarta fase, Ivanildo, ela é o seguinte, para que a gente possa só dar uma pincelada rápida no que é ser um dependente químico. A quarta fase é assim: quando você abre o olho, na hora que você acorda, a primeira coisa que você pensa é na sua droga de preferência. Antes mesmo de você falar bom dia para a pessoa que está do seu lado, antes mesmo de você fazer qualquer outra coisa para você, antes de você colocar os pés no chão, antes de você descer da cama, a primeira coisa que você pensa é na sua droga de preferência. Então, por exemplo, um tabagista que fuma cigarro, quando ele acorda, a primeira coisa que ele olha é no criado mudo, pega o maço de cigarro
Aí depois ele fala bom dia para quem tá do lado, ou ele vai no banheiro, acende um cigarro, ou vai, sei lá, fazer o quê, um café e acende um cigarro, ou seja, é a primeira coisa que ele faz. E aí ele continua fazendo o resto do dia. E ele só consegue dormir se o maço de cigarro estiver do lado dele e com cigarro. Porque se estiver vazio, ele sai na chuva, ele sai a pé, ele empresta dinheiro dos outros, ele faz o que for necessário. Eu estou falando de cigarro, eu estou falando de tabaco. Ele faz o que for necessário para que ele tenha o tabaco ali do lado. Isso se chama dependência química do tabaco. O cara que é dependente do álcool, a mesma coisa, do crack, a mesma coisa, da cocaína, a mesma coisa, da maconha, a mesma coisa. Ou seja, dependência é dependência. A sua droga de preferência é aquilo que vai te levar a viver para ela. Chegar nesse ponto é uma situação muito delicada para o ser humano, porque aí a coisa fica um pouco mais difícil de lidar. Então, quando eu gosto de comparar a questão da comida com a bebida, com a dependência química, porque a gente consegue falar uma mesma linguagem. Porque é muito fácil falar que aquela pessoa é um nóia, ou que aquela pessoa é um vagabundo, ou que ele é um sem vergonha. Essa visão moralista, né? Essa visão superficial de uma coisa chamada doença da dependência química. Por que ela é doença? Porque os sintomas são iguais. Então, se você pegar, por exemplo, um dependente químico aqui em São Paulo, e se você pegar um dependente químico lá na Noruega, eles têm as mesmas características. Os critérios diagnósticos, né? É claro. Então, por exemplo, você fala assim, um cara que tem gripe aqui, ele vai ter coriza, dor de cabeça, vai ficar espirrando. Os mesmos sintomas. Claro, como é que é um cara que tem gripe lá na Noruega? É a mesma coisa. E se ele for rico? É a mesma coisa. Se ele for pobre, preto, como é que é? É a mesma coisa, gripe é gripe. E se um cara for dependente químico aqui? Os sintomas que eu estou te dizendo são esses. Só que o sintoma da dependência química, Ivanildo, e aí entra uma coisa que abala um pouco, e é difícil de aceitar isso, não é beber e ficar bêbado. Esse sintoma não é disso que nós estamos falando. O sintoma que eu estou falando é a mudança comportamental, é a mudança de caráter. O efeito da dependência química é transformar você na pior pessoa possível. Ótimo, acho que deixa um gancho para a gente voltar do intervalo, já falando desse processo de desorganização da pessoa, de desorganização da família e de mudança, né, de hábitos e de comportamentos do dependente químico. Muito boa. O Ricardo está dando uma aula, né? Tá didaticamente, isso que eu ia falar. Ele é didático, que é fácil para nós da família entendermos. Isso, exatamente, para você que está ouvindo entender todo esse processo. Vocês viram, né? O uso, a experimentação, o uso eventual, o uso abusivo para chegar na dependência. É um processo que vai acontecendo. Que ponto você está? Que ponto será que esse seu familiar está? Fique atento. Quem sabe hoje você não descobre isso, ou quem sabe hoje você não fica mais esperta, um pouco mais antenada em relação a isso, né? Vamos lá, vamos fazer um pequeno intervalo, né? E a gente volta com essa ótima entrevista com o Ricardo Zabarello. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Já mandando um abração pro pessoal que tá aí curtindo conosco, Ivanildo José da Casadia, desejando a nós aqui um bom programa. Grande abraço. Rodrigo Alves, lá do Instituto Nova História, do Centro de Reabilitação Nova História, em Bugaçu. Grande abraço, Rodrigo. João Gábata, tá aqui conosco, estou na área, sempre torcendo por vocês. É isso aí, João, um abração para você e para todo o pessoal aí do Gábata, ok? Tivemos aqui a participação também da Ângela Tereza Galo. Obrigado, viu, Ângela? Ângela, eu quero te dizer obrigado, viu, Ângela? Fiquei muito feliz que você está aqui ouvindo a gente. Você sabe que aqui quem está falando é o Ronaldo, né? E é um prazer muito grande estar sempre na sua companhia, viu? Um grande beijo. É isso aí, Maria Aparecida Goulart Haddad, Alessandra Souza Silva, Sandra Gontijo, Vivian Barnabé Pinfari, toda essa galera que está curtindo conosco pelo Facebook. E também está aqui a Francisca Jardim Donária, dizendo boa noite, sou ouvinte da rádio, gosto muito da rádio. Grande abraço, Francisca, grande abraço para você. É isso aí, pessoal, participe conosco pelo WhatsApp 11 98 371 9681 ou pelo Facebook, facebook.com/Tocando
Tocando em Frente. Bom, estávamos aqui com o Ricardo, né? E o Ricardo parou nesse ponto, né? Do quanto a dependência chegou na doença. A doença se instala e o quanto isso modifica o comportamento, modifica o caráter do dependente. Então você que está nos ouvindo, né? Mãe, pai, familiar, até você mesmo que está fazendo uso ou que está interrompendo o uso, o importante é entender que existe todo um processo de adoecimento, não é isso, Ricardo? Então, voltando, né, ao raciocínio da dependência química, nós chegamos nessa quarta fase. E essa quarta fase da doença, ela é uma fase onde a mudança comportamental, a mudança de caráter, ela é muito presente. Então, nós estávamos falando que algumas pessoas entenderem o seguinte: não, isso não é uma doença. É uma doença, e é uma doença comprovada pela Organização Mundial de Saúde, pois os sintomas são os mesmos para qualquer dependente químico. Então, como a gripe, como a sinusite, como a diabetes, como sei lá o que, toda doença tem as suas características, o dependente químico tem a característica dele. Só que a característica do dependente químico não é o beber e ficar bêbado. A característica do dependente químico é você potencializar aquilo que você tem de pior. Então, por exemplo, todo ser humano, ele mente. O dependente químico potencializa isso de forma absurda. Todo ser humano, ainda mais nos dias de hoje, tem um pouco de agressividade. O dependente químico potencializa a agressividade. Nós potencializamos o que nós temos de pior. O egocentrismo, a mentira, a simulação, a vagabundície, o falar na gíria, o se vestir mal, o esquecer de se cuidar. Resultado, nos transformamos em animais. Potencializar seria aumentar aquilo que todos nós já temos. Por exemplo, a agressividade. É claro que, de vez em quando, a gente se altera. O dependente químico se altera com muito mais facilidade. Resultado. É claro que, de vez em quando, a gente mente. Isso faz parte do ser humano. Impossível pegar um cara que nunca mentiu na vida. Talvez a gente se policie para não mentir mais. Mas é claro que isso acontece de vez em quando. O dependente químico mente a todo segundo. Resultado. O que eu estou dizendo é que a gente se transforma. E ao nos transformar nessa pessoa que a gente não gostaria de se transformar, a gente é tido como nóia, como um problema, como uma escória da sociedade, como um vagabundo, um sem vergonha, e não como um doente. Então o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu quero dizer na verdade é o seguinte: para você pai, mãe, educador, multiplicador da proposta que está nos ouvindo, é o seguinte: eu não nasci dependente químico. Eu, Ricardo, não nasci dependente químico. Eu me tornei dependente químico ao longo da minha vida. E com um ato muito simples, que foi aquilo que hoje, começando de lá de cima do nosso governo, de algumas propagandas televisivas, a gente está tentando banalizar, que é a experimentação. Eu fui me transformar em dependente químico através de uma bobagem chamada experimentação. Então, para que a gente possa começar a ter um pouco mais de entendimento sobre onde a droga nos leva, onde a experimentação nos leva, ela pode nos levar à dependência química. É uma roleta russa. Se você quiser pagar esse preço para o seu filho, se você quiser fazer essa experiência, tudo bem. Mas conheça um pouquinho a história de quem já passou, quem chegou na dependência química, quem sofreu todas as consequências de ter que lutar, não só com parar de usar droga, mas lutar com parar de ser uma droga de pessoa ao longo da vida. E talvez isso tenha sido a coisa, e é a coisa mais difícil para todo dependente químico. Quando você para de usar drogas, apesar de não ser tão fácil, é possível. Agora, parar de ser uma droga de pessoa, talvez vai levar a vida inteira para isso acontecer. Então, dependência química é mais ou menos isso. Eu gostaria que ficasse claro sobre essa questão, que a gente pudesse ter essa característica. E a gente, por exemplo, tem o Alex, por exemplo, um ouvinte nosso, amigo do Evanildo que está nos ouvindo, Alex Braga, que está
há algum tempo, 2 meses aí sem o uso do crack, eu fico imaginando, Alex, o seguinte, o tanto de esforço que você está fazendo. Sabe, porque você, para mim, porque eu sei do que você está passando, eu sei exatamente o que você está vivendo hoje, eu sei exatamente das lutas que você está travando com você mesmo, da força de vontade que você está tendo. E eu gostaria de dizer para você que eu estou junto contigo e acredito que você vai conseguir. Sabe, porque o mais difícil você já fez, que era dizer sim para sua recuperação, e você começou com ela. Então tenho certeza absoluta que você vai conseguir, e eu estou orando para que isso aconteça. Boa sorte para você, Alex. Fica com Deus. Técnicas de abstinência, cara. A gente pode falar pro Alex, a gente pode falar para mim, a gente pode falar para toda pessoa que está passando por isso. São inúmeras coisas que a gente deve fazer, Vanil. Mas a primeira delas é conhecer a si próprio. Essa é a primeira coisa. Porque a doença, a dependência química, ela se instaura de forma diferente em cada indivíduo. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de usar drogas em grupo. Tem pessoas que gostam de usar drogas sozinho. Tem pessoas que gostam de usar drogas à noite. O ritual, né? Claro. Então você, assim, qual é o teu ritual? Como é que é o teu contexto? Porque você concorda que são procedimentos diferentes? Então, por exemplo, assim, quando eu venho e estou perto de vocês, isso aqui potencializa a minha vontade de uso, por exemplo, porque eu sempre usei com vocês. Resultado, uma das técnicas é me afastar das pessoas que fazem uso junto comigo. Fator de risco. Isso é um fator de risco. É aquilo que a gente estava conversando lá no congresso. Nós temos fator de risco e fator de proteção. O fator de risco é tudo que me leva, ou que pode me levar a potencializar o meu desejo de uso. E é incrível que pode ser, às vezes, até coisas tão simples como uma luz escura, como um cheiro, como um clima, como um frio. A gente já discorreu sobre isso lá no congresso. Sabe, Ricardo, eu tive a oportunidade de estar com um amigo nosso de uma das clínicas. Ele falou que ele já estava há 20 anos limpo, cada vez que ele descia para a praia, quando ele entrava na praia, ele se sentia com essa potencialização na praia. Simples fato de ele entrar na praia. O nosso cérebro é uma coisa muito estranha, Ronaldo. Assim, é muito interessante porque dizem alguns estudiosos que falam assim, o nosso cérebro é burro. Por que é burro? Porque assim, imagina só, se você assiste um filme de terror, né? Aquilo é um filme, aquilo é uma ficção, aquilo é uma coisa que não está acontecendo. E você assiste um filme de terror. Aí você assiste o filme de terror e de repente você esqueceu que a luz do quintal ficou acesa e que você precisa ir lá fora apagar. E aí você vai todo olhando para tudo quanto é canto, trêmulo, falando, nossa, vai... Ou seja, cara, você não viveu aquele filme de terror, mas potencializou em você um sentimento de medo. E muitas vezes a pessoa fala assim, vou deixar a luz acesa mesmo, hoje eu vou dormir com a luz acesa, eu não vou apagar no quintal, eu não vou até lá. Olha que interessante, o cérebro ele não distingue o que é verdade do que é ficção. Então, do que é verdade do que é irreal. Então, por exemplo, se ao sentir, olha que é interessante, vamos falar da bebida porque a gente pode mostrar de uma forma mais real aquilo que eu estou querendo dizer com relação a como nós devemos nos preocupar com relação a que o nosso cérebro pode fazer com relação à proteção de risco, a fatores de risco e a fatores de proteção. A sua namorada dá um bombom de licor para um cara que é alcoólatra e está há 20 anos sem beber. Ao ele comer o bombom de licor, que ele está comemorando o aniversário dele, que ele está fazendo alguma coisa que foi um presente de carinho da namorada dele, quando esse bombom de licor entra no seu organismo, imediatamente o seu cérebro não faz distinção se ele está no bar tomando um gole de pinga ou se ele está comendo um bombom que a esposa, que a namorada, que a filha deu a ele para ele comemorar o dia do aniversário dele. Resultado, o fator de proteção e fator de risco, ele tem que estar vinculado ao entendimento de como é que é a sua doença. Então, veja que uma salada temperada com vinagre pode levar um cara à recaída.
Se você pegar, por exemplo, existem comidas que a gente nem imagina que pode ter álcool, por exemplo, coisas flambadas, que você fala assim, mas cara, é uma sobremesa. Sim, só que o cérebro não faz distinção se você tá num boteco, meu amigo, tomando um gole de pinga, ou se você tá comendo um jantar num restaurante chiquérrimo, que é flambado com qualquer conhaque lá. Resultado, você pode? Ah, comer eu posso. Não pode. Não pode, isso você não pode, porque vai potencializar um desejo de uso. E depois nós vamos ter que fazer igual o Alex está fazendo hoje, de cada em 5 minutos, lutando contra um desejo que existe dentro dele. Porque depois que você se torna dependente químico, Ivanildo, o desejo de uso se potencializa de 5 em 5 minutos em você. E aí, para terminar, eu gostaria de falar o seguinte, sobre a comida. Vamos imaginar o seguinte, você come... Você fica 6 horas sem comer, o seu organismo diz que você está com vontade de comer. Você almoça, o seu organismo se sente saciado. E aí você vai sentir fome de novo só depois de 6 horas, depois de 3 horas, depois de 4 horas. Aí você come alguma coisa e o seu organismo de novo diz para você que você está saciado. Aí a gente fala assim, fazer regime é fácil? Não. Não é fácil, porque você tem que sair da mesa com fome para que você possa emagrecer. Você come mais do que você precisa comer. Lembra que eu estou falando, o saciamento da comida se dá de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. O saciamento da droga se dá de 5 em 5 minutos. Então você fuma uma pedra de crack agora, você está saciado. Daqui 5 minutos, é como se você tivesse há 10 horas sem comer. O seu organismo fica falando assim para você, você está com fome, você está com fome, você está com fome, eu quero outra pedra de crack. Resultado, gente... Não é brincadeira. Técnicas de abstinência, conhecer a si próprio, é muito importante. Onde que eu posso? Num grupo de amor exigente. São tantas coisas, Ivanildo, seria impossível conversar em 1 hora aqui. Tem inúmeras coisas. Com certeza. Cara, eu tô há 20 anos no amor exigente, há 20 anos eu tô aprendendo. É verdade. Então é o seguinte, mas é possível. É uma doença progressiva, claro, porque ela progride. Ela é incurável, certo? Porque um cara depois de 20 anos, se ele se permitir, por exemplo, tomar um gole de pinga, ele volta a beber. Se ele se permitir fumar um cigarro de tabaco, ele volta a fumar. Então é uma doença incurável. Porém é uma doença de escolha. Você faz o uso se você quiser. Só que depois que chegou na dependência química, a luta é de 5 em 5 minutos. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Desculpa, eu queria só completar uma coisa, meu amigo Ivanildo. Quando o Ricardo fala que a pessoa não nasce daquele jeito, né? Eu lembro sempre dos trabalhos de prevenção que a gente faz no amor exigente, que ajudando as famílias a encontrar os limites, né? Para que elas possam trabalhar as condutas devidamente sem o desvio que permita que aquela pessoa incorra em algum tipo de droga, criminalidade, qualquer coisa. Então, para uma situação que nem essa, a gente sempre lembra que os cursos de prevenção têm esse objetivo, garantir que haja equilíbrio, funcionalidade dentro do lar, para que as pessoas consigam ajudar umas às outras. Não necessariamente, o Ricardo falou que todo mundo vai ter oportunidade, realmente todos vão ter oportunidade, mas as famílias onde haja esse tipo de equilíbrio familiar, onde haja a prevenção como princípio da família, vai permitir com que isso não aconteça. E por isso é que nós temos programas tão variados de prevenção por aí, né? Achei interessante o Ricardo no começo, antes da gente entrar no ar, ele falou, a gente precisa falar o que é o amor exigente, explicar o que é o amor exigente. O amor exigente não é só um programa para... Não é só... Pelo amor de Deus, é um grande programa para a família, mas também para o dependente, claro. Prevenção. Hoje vocês estão atuando nessas diversas vertentes, né, que envolvem a dependência química. Como o Ricardo falou, tem a prevenção à recaída. Né? O cara vai ter que se prevenir para recair, então exatamente. Isso também é importante, né? E olha, o Ricardo, o Alex falou o seguinte: valeu, senti a força daqui, descobri ouvindo o programa Onde Me Encontro. Estou na retomada de tudo que os sintomas da dependência amputou. Estou passando pelo efeito lagartixa, que me reestruturando para nascer de novo tudo aquilo que foi amputado pelos sintomas. É isso aí, Alex. Eu sei exatamente do que você está falando. E eu torço pela sua vitória e tenho certeza que você vai conseguir, cara. Gente, olha, o Ivanildo José também participou aqui conosco, dizendo o seguinte: a dependência química não só é uma doença, como ela está
nos critérios diagnósticos do CID-10, né? É verdade. Código Internacional de Doença, e tem lá um CID para isso, né? Do F10 ao F19, né, Ricardo? É verdade. E do DSM-4 também, que é o Disease, Manual Estatístico de Desordens Mentais também. Ou seja, gente, o que o Ricardo falou é muito importante. O dependente não nasce, né? A pessoa não nasce dependente químico. Não, ele se torna através de uma coisa muito idiota chamada experimentação. Deixa eu fazer uma pergunta. A recaída faz parte da cura ou da doença? A recaída faz parte da doença. Tem gente que fala que a recaída faz parte da recuperação. Não, recaída faz parte da doença. A recuperação faz parte de você ficar abstêmio, né, cara? Legal. Ô, Ricardo, dá uma dica aí sobre prevenção à recaída? Vamos lá, prevenção à recaída. Andar com pessoas que sejam importantes na sua vida e que queiram o seu bem. Ou seja, troca os seus amigos de grupo de risco por amigos de proteção. Às vezes o amigo que não faz o uso da droga, ele não seja amigo de proteção. Ele pode ser uma placa em branco. Amigos placa em branco não são boas. Que é o seguinte, aquele amigo seguinte, você pode usar do meu lado, eu não ligo. Eu não uso, mas você pode usar do meu lado. Esse amigo não é bom. O amigo que é bom fala o seguinte, não, Ricardo, por favor, cara, não, comigo aqui não, por favor. Você quer sair comigo? Vamos sair nós dois, mas de boa. Isso é grupo de apoio. Amigo liberal aí... Amigo liberal não é legal. Então é o seguinte, no meu começo de abstinência, eu preciso me precaver de um monte de coisa. Meu problema é cocaína, nunca foi bebida. Pare de beber também, porque a bebida muda o seu raciocínio crítico. Então você não pode mais beber. Pelo menos agora, se você não é um alcoólatra compulsivo, pelo menos agora você não pode, está num processo de recuperação da cocaína, não beba nada. Você não saia com pessoas que sejam amigos em placas em branco ou que sejam amigos que façam uso com você. Mas eu não tenho ninguém para sair, então não saia com a sua família. Use das pessoas para o seu benefício próprio, isso é uma coisa muito importante. Durante muito tempo, cara, eu usei dessas pessoas assim, sem ao menos elas saberem que estava sendo usada. Então eu falava assim, eu precisava ir numa cidade e eu acordava meio com o desejo de uso. E porque o uso, a recaída, ela acontece, Ronaldo, às vezes semanas antes do uso. E eu preciso entender que esse termômetro dentro de mim, ele vai incandescendo, eu vou potencializando meu pensamento na vontade do uso, eu vou pensando nisso. Hoje eu consigo ficar sem, mas eu não esqueço a porcaria da minha droga de preferência. Daqui 2 semanas, 1 semana, daqui 1 dia eu estou usando. Eu não uso imediatamente, eu não recaio imediatamente, eu recaio nos meus pensamentos dias antes, eu recaio na minha agressividade, eu recaio na relação entre as pessoas, eu recaio na mentira, por isso que tem que trabalhar o entorno, não só a abstinência, eu tenho que trabalhar meu comportamento como um todo. E eu usava dessas pessoas, Ivanildo, assim, eu preciso fazer uma viagem, você está fazendo o que agora? Eu não estou fazendo nada, eu estou de bobeira. Você não vai comigo? Vou. Ele ia comigo, ele nem sabia por que ele estava indo comigo. Mas você sabia? É claro. Eu usava dele para eu não recair, cara. Por isso que o dependente é esperto, né? Ele pode também usar essa inteligência, essa esperteza pro lado bom. Ronaldo, a gente está chegando no final, faltam 2 minutinhos para as 8. Mais uma vez, Ivanildo, a gente tenta nesse programa trazer a orientação, fazer com que as famílias não se sintam sozinhas. Eu sempre falo que eles não fiquem sós, participem de grupos de apoio. Nós temos várias oportunidades de estar em grupos de apoio. Amorexigente.org.br, vocês podem entrar lá no site, procurar grupos e participar desses grupos. Amorexigente.org.br, também tem o amorexigente.com.br. Pessoal, quem gostou aqui do Ricardo, se quiser entrar em contato com ele, DDD 19 9960 83166. 19 é o DDD 9 9608 3166. Agradeço imensamente a sua participação aqui, viu, Ricardo? Da sua excelentíssima futura esposa que está aqui também do lado com a gente. Ronaldo Risseto, um prazer enorme termos essa parceria com vocês. Do Amor Exigente, tem algum recado, alguma informação?
o Ricardo fecha o programa. Eu gostaria de fechar assim, mas primeiro eu queria agradecer a todos que estão ouvindo a gente, sabe? E segundo, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me deu e continua me dando da gente poder levar esse programa a tantas famílias que precisam dessa proposta. E eu só tenho a agradecer a você que abriu as portas, ao Ronaldo que fez o convite e a Sandra, nossa produtora, e nosso amigo Lucas Martins. Valeu, Lucas. Obrigado, velho. Sem bater palma hoje, não teve nada de palma. Valeu. E aí, agora a gente vai ficar com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa. E em seguida, com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. 8 horas em ponto, graças a Deus, eu não vou apanhar hoje do Lucas Martins. E é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. As palmas do Lucas para o Ricardo, que veio hoje a brilhantar o programa. A essa federação maravilhosa que é o Amor Exigente, ao Ronaldo Riceto. A todos vocês, um excelente sábado, um excelente domingo. E que você que está nos ouvindo, cuide de si. Pense bem, porque com certeza a vida é muito melhor sem as drogas. Juntos somos mais fortes. Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação: Ivanildo de Andrade.